Olá, hoje nós vamos falar sobre um tema muito interessante que são as alianças de Deus com você, comigo, com a humanidade. Você sabia que Deus fez 5 alianças importantes com a humanidade? Então hoje nós vamos conversar sobre a primeira aliança, que é chamada Aliança Noética ou Noaica, que foi a aliança que Deus fez com Noé. E Deus fez a aliança dizendo o seguinte: não vou mais destruir a humanidade através das enchentes, através do dilúvio. Deus falou isso para Noé, foi uma aliança unilateral. Deus decidiu e Deus comunicou a Noé que assim seria feito. E Deus até colocou um sinal, um símbolo dessa aliança, que é o arco-íris. Então, quando a gente vê aquele arco lindo entre as nuvens depois da chuva, isso significa que Deus colocou aquele arco nas nuvens para lembrá-lo desse pacto, desse concerto, que não haveria mais uma enchente destruindo toda a humanidade. Infelizmente, esse arco, o arco-íris, esse símbolo tão bonito, tão majestoso, criado por Deus, para uma promessa tão maravilhosa, né, de não destruição da humanidade pelas águas, ele é usado de forma indevida por grupos que defendem práticas abomináveis diante de Deus, práticas que Deus proíbe, práticas que Deus condena, mas eles usam esse símbolo para tirar o foco do verdadeiro significado do arco-íris dentro do contexto entre a relação do homem com Deus. Mas por que será que veio o dilúvio? Você acredita no dilúvio? Você sabia que Deus realmente enviou um dilúvio, várias chuvas? Disse que os abismos da terra, eles jorravam água e realmente a terra ficou inundada. E os cientistas hoje em dia demonstram que existem fósseis de animais marinhos encontrados nas mais altas montanhas, Himalaia, Everest, Alpes, foram encontrados fósseis marinhos, significando que as águas cobriram até os mais altos montes, mais altos picos, realmente comprovando a existência de um dilúvio universal. Também existem registros de outras culturas, contando não só o que a Bíblia revela, mas outras culturas, contando a respeito de dilúvios. Existe também sedimentações, né, em algumas partes, onde existe uma camada de lama muito grossa, separando civilizações, indicando também a existência de grandes águas, de grande dilúvio. Então, isso é ciência, isso só demonstra aquilo que a palavra de Deus já nos revela e que pela fé nós cremos. Não precisamos da ciência para crer, nós cremos na palavra do Senhor. Então, essa foi a primeira aliança. Agora, por que será que houve o dilúvio? Então, abra sua Bíblia em Gênesis, capítulo 6, e vamos ler do verso 5 a 7. Diz o seguinte: viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era má continuamente. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e isso lhe pesou o coração. Disse o Senhor: destruirei de sobre a face da terra o homem que criei, tanto o homem quanto o animal, os répteis, as aves do céu, pois me arrependo de os ter feito. Também diz o seguinte, no verso 11: a terra, porém, estava corrompida diante de Deus e cheia de violência. Viu Deus a terra e que estava corrompida, pois todas as pessoas haviam corrompido o seu caminho sobre a terra. Então, a terra estava entregue ao pecado total, né? E aí, quando a gente pensa um pouco e compara com a nossa situação hoje em dia, a gente se pergunta: será que nós estamos parecidos, semelhantes com aquele pessoal daquela época? Será como que nós estamos se a gente fizesse uma comparação, né? Porque hoje em dia nós estamos vivendo tempos de muita violência. Os pensamentos das pessoas são continuamente maus. A gente, sabe, se entristece e se preocupa com as coisas que as notícias que a gente escuta na televisão. Então a gente vê crianças e pessoas, de um modo geral, sendo sequestradas. Quantas pessoas somem todos os dias?
são sequestradas para órgãos, para transplantes de órgãos, para prostituição, né? São crianças que são sequestradas. Então as pessoas estão fazendo maldades com a inocência, sabe? Com uma pessoa totalmente indefesa, numa covardia atroz, né? Quando a pessoa sequestra e mexe com criança, a gente fala, não, acho que chegamos no final, chegamos no fim. E a gente tem visto isso acontecer direto em todos os noticiários. A gente vê lá no Afeganistão os meninos, coitados, os meninos que são pobres sendo comprados pelos que têm mais dinheiro para servirem como meninas. Eles são obrigados a se vestirem como meninas, a dançarem como meninas e a se prostituírem como se fossem meninas, apesar de serem meninos. Eles são obrigados a fazer aquilo. É algo que machuca o nosso coração, que rasga a gente por dentro de ver aquelas cenas tão horrorosas. A gente vê, hoje em dia, crianças que se casam com 6 anos. Em alguns países do Oriente, onde a lei é permitida, onde a religião incentiva, meninas de 6 anos estão se casando. Então, está se mexendo com inocência, está se mexendo com inocentes. Hoje em dia é a era do engano, a gente não acredita em mais nada que a gente escuta, né? Se você recebe uma ligação hoje, você não sabe se aquela ligação tem um bandido por trás. E pessoas que vêm falar de INSS, vêm falar da sua conta bancária e enganam as pessoas, os mais idosos, como teve agora recentemente um engano, né, com os aposentados, com os idosos, com os velhinhos. Então hoje não se tem mais respeito nem com as crianças, nem com os idosos. Nada. Tudo é engano. Se você recebe um boleto hoje na sua casa para pagar uma conta, aquele boleto pode estar falsificado. Você tem que conferir, né, porque está falsificado. Então, é a era do engano. Você vê autoridades falando mentiras na televisão, dando seus pronunciamentos e enganando o povo na maior, indecência possível, né? Então é a época da mentira, do engano, sabe, que é o tudo por dinheiro, tudo pelo poder. Estamos vivendo dias difíceis, como nós lemos aqui, de grande violência. Você pode ser assassinado por causa de um celular. A pessoa perde a vida por conta de um celular. Então, estamos vivendo tempos maus. E às vezes, quando a gente compara com o tempo aqui, tempo de Noé, a gente se pergunta, será que a gente está desse tempo? Porque o povo foi destruído porque era muita violência, né? Porque os pensamentos dos homens eram continuamente mal, porque as pessoas não queriam saber de Deus, não tinham tempo para Deus, só para orgias, só para bebedeiras, prostituição, adultério, sabe? E aí a gente se pergunta, sabe, eu particularmente, eu acho que aquele povo de lá, esse povo que foi destruído, eles deviam ser escoteiros comparados com o povo que hoje em dia nós temos aqui, com a situação que nós temos. Nós estamos chegando numa depravação moral tão grande que as pessoas não só adulteram, se prostituem, mas agora as pessoas falam absurdos, como, por exemplo, eu sou um homem no corpo de uma mulher. Olha que coisa absurda. Ah, eu sou uma mulher no corpo do homem. E as pessoas, elas se machucam, né? Elas vão para cirurgias, né? Arrancam seios, tomam hormônio para ter barba, ganham um pouco de musculatura achando que se viraram homens, mas sempre vão ser mulheres, porque o seu DNA é o DNA de uma mulher. E você que é homem vai morrer homem, nasceu homem vai morrer homem. Não tem como mudar essa genética, mas as pessoas mudam e as pessoas enganam, mentem, sabe? E se auto-enganam também. E agora estamos chegando num ponto ainda pior, que é o ponto das pessoas falarem que são animais e deixam a glória de serem feitos à imagem e semelhança de Deus para ser imagem e semelhança de um cachorro, de uma ovelha, de uma cabra. É, sim, é isso mesmo. As pessoas foram criadas à imagem e semelhança de Deus. Mas olha o que está acontecendo hoje com a juventude. Eles falam que eles são cachorro, que eles são gatos,
né, que são cavalos. Então, eles deixam a glória, né, de serem pessoas racionais, inteligentes, criadas à imagem de Deus, para serem como os animais irracionais. Então, estamos numa depravação moral, né, muito grande. E aí a gente fica assustado, porque vem o juízo de Deus, porque é como no tempo de Noé, aí as práticas imorais desse jeito, e a Bíblia fala, pois a terra está cheia de violência dos homens, né? A terra estava corrompida, pois todas as pessoas haviam corrompido o seu caminho sobre a terra. E aí Deus falou que viria, verso 17, 6:17, eu trago dilúvio sobre a terra para destruir tudo que tem vida debaixo dos céus, tudo que é na terra expirará. Porém, havia naquela época um homem chamado Noé, que a palavra de Deus dá esse testemunho a respeito dele. Verso 8. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. São estas as gerações de Noé. Ele era um homem justo e íntegro em suas gerações e andava com Deus. Gente, isso é uma coisa belíssima demais, belíssima. Sabe, você ter registrado aqui o registro da sua vida, dizer que você andava com Deus, que você era um homem íntegro diante de Deus. E aí Deus tratou e trabalhou com esse homem para construir uma arca e para obter o juízo, executar o juízo, né, de tudo que estava acontecendo e restaurar a humanidade, né, recomeçar, né, dar um reset, vamos dizer assim. Mas esse homem era um homem que andava com Deus. Então, nós devemos buscar ser como Noé, andar com Deus. Andar com Deus é a gente ter o temor de Deus no nosso coração, é a gente desejar ardentemente agradar ao Senhor. E para agradar, a gente precisa conhecer o nosso Deus. Então, por isso a gente precisa ler a Bíblia. A gente precisa conhecer o que Deus quer, o que Deus não quer, o que Deus gosta, quais são as leis de Deus. Qual é o grande amor de Deus por nós, que trabalha sempre conosco. Precisamos conhecer esse Deus e andar diariamente, continuamente com o nosso Deus, orando, nos ajoelhando, o exaltando e o adorando diariamente, né? E aí, veja, Deus chamou Noé, que era um homem justo, que andava com Deus para construir a arca. E diz a palavra de Deus que Noé demorou quase 100 anos para construir aquela arca. E durante 100 anos, ele pregou o arrependimento para que aquelas pessoas se convertessem dos seus caminhos, se endireitassem, buscassem a Deus e também andassem com Deus. Diz a palavra em 2 Pedro, capítulo 2, verso 5, diz o seguinte: ele não poupou o mundo antigo, embora preservasse a Noé, pregoeiro da justiça. Então, Noé, ele é chamado aqui como pregoeiro da justiça, alguém que ficou durante 100 anos pregando a justiça. Então, assim é o grande amor de Deus por nós, pela humanidade, por você, por mim. Existe erro, existe pecado, mas Deus dá a chance a você de você se arrepender, de você buscá-lo, de você se ajoelhar e reconhecê-lo como Deus e buscá-lo e ter a chance de andar com ele. 100 anos pregando para que as pessoas se arrependessem, mas as pessoas não se arrependeram. Então, veio o dilúvio. E acabando o dilúvio, Deus estabeleceu a aliança com Noé, que nós podemos ler em Gênesis capítulo 9. E eu convido você a ler Gênesis 6, 7, 8 e 9, que não dá tempo para a gente ler junto. Então, leia na sua casa, leia a sua Bíblia. E no verso 9... verso 11 do capítulo 9, diz o seguinte, diz a aliança, veja só qual é a aliança. Estabeleço convosco a minha aliança, não mais será destruído tudo que tem vida pelas águas do dilúvio, não haverá mais dilúvio para destruir a terra. Essa é a aliança que Deus fez com Noé, uma aliança universal, uma aliança unilateral, é de Deus para a humanidade. Então não haverá mais destruição pelas águas. E disse Deus, este é o sinal da aliança que põe entre mim e vós e entre todos os seres viventes que estão convosco, por gerações perpétuas, para sempre. O meu arco tenho posto nas nuvens, e ele será por sinal de haver uma aliança entre mim e a terra.
Sempre que eu trouxer nuvens sobre a terra e aparecer o arco nas nuvens, eu me lembrarei da minha aliança que está entre mim e vós e todos os seres viventes de toda a carne. As águas não se tornarão mais em dilúvio para destruir tudo que tem vida. O arco estará nas nuvens e eu o verei para me lembrar da aliança eterna entre Deus e todos os seres viventes e de todas as espécies que estão sobre a terra. Disse Deus a Noé: este é o sinal da aliança que tenho estabelecido entre mim e tudo que tem vida que está sobre a terra. Então, esta é a aliança noaica, uma aliança universal e unilateral de Deus para os homens. Essa é a primeira aliança. Vamos para a segunda aliança.